Mas eu acho que, por causa desses conflitos, de alguém querendo uma coisa mais country, outro querendo mais folk, eu acho que é isso que deu o charme desse primeiro álbum da Legião Urbana. Esse Sim. Mas punk meio, esse punk meio folk, que até então não teve na sim. música brasileira, e não sei se teve um outro, né? É um punk com uma certa faxina ali envolvida, né? Fizeram uma É, faxininha, É, deram Rick, umas aparadinhas. o Rick e o Susequinte saíram da equação, entrou o José Emílio Saíram. Rondô, que era mais próximo da geração deles, tinha as mesmas referências musicais, O Rondô principalmente trabalhou nesse disco. das do Renato e tudo, mas mesmo assim quase que o Rondô abandonou o barco. Né? Deu Naquele treta, deu especial, treta. deu treta. Aquele especial da Globo, Por Toda a Minha Vida, não sei como é que chama, tem a romantização, né, em formas de Sim. em romantização que eu falo na linguagem A cinematográfica. dramatização, né? A dramatização. Dramatização, isso, É. melhor. A dramatização que o Rondô abandona o barco depois de uma discussão com o Bonfá e fala, cara, valeu, não vou ficar mais, toquem aí a vida. E é muito engraçado, porque início dos anos 2000 teve um especial na Rádio Imprensa 102.1 no Rio, foram Dado e Bonfá mostrando várias raridades da Legião, né? Eles levaram uma sacola de fita cassete lá do Dado Villa-Lobos e tocaram, e aí um dos apresentadores, aliás, o Bonfá participou por telefone, mas um dos apresentadores era o José Emílio Rondô. Aí o Bonfá ligou, fez uma participação no telefone, aí ele falou um tempo com o Rondô sem saber que era o Rondô. Quando o Rondô se revelou, cara, aí foi aquele constrangimento assim. Pô, não, vamos deixar isso pra lá, vamos deixar isso pra lá. Eles fizeram as pazes depois. Fizeram as pazes depois. Mas nesse dia que o Rondô abandona mesmo o barco dentro do estúdio ali que ficava na Mena Barreto, eu acho que não tem mais, né? Mena Barreto 151. O Renato pegou o Bonfá e falou assim: se ele for embora, a gente vai em seguida. A gravadora não vai ficar com a gente. Daí eles foram lá, pediram desculpa, o Rondô voltou. O Maírton Bahia, o grande, maravilhoso Maírton Bahia, mestre ali do Alan James, já participou aqui da live sobre as 4 estações com a gente. Foi maravilhoso. Ele é maravilhoso. Fiz o convite para ele participar dessa live aqui com a gente hoje, mas ele está de férias, falou que está curtindo. Eu falei, porra, curte a família, curte suas férias. Manda ver que você merece, mestre. Mas ele foi importantíssimo para entender o som da Legião e deixar a Legião solta dentro do estúdio, que nos brindou com essa maravilha aqui, né? Isso é incrível. Tanto que ele ficou direto com a Legião, né? Ele ficou até o desenvolvimento do Brasil. Pegou os caras desde o comecinho e foi adiante. Ele produziu praticamente quase toda a discografia da Legião Urbana. Quase toda a discografia. Ele só não produziu A Tempestade e Uma Outra Estação. O resto ele Exato. produziu. Exato. Então, vale, eu acho que ilustrar, né, que o Maírton Bahia segurou e entendeu muito psicologicamente. O Renato respeitava muito o Maírton. A gente vale citar aqui que teve esses momentos tensos, então, na gravação. O disco, diferente de outros lançamentos da época, não foi precedido de compacto, ou seja, não teve música de trabalho nas rádios. Um exemplo que eu dou para vocês aqui, como isso às vezes prejudica a divulgação de um trabalho, é que o álbum foi lançado no dia 2 de janeiro, como eu disse aqui no início da live, e só foi entrar na programação das rádios em junho. Nossa! 5 meses depois. Eu acho que o Rock in Rio prejudicou um pouco o lançamento do álbum, né? Porque ali janeiro era o Rock in Rio fervendo, era Blitz, Barão Vermelho, Eduardo Duzec, Kid Abelha, eram as bandas cariocas ali, Paralamas do Sucesso. Inclusive o Paralamas do Sucesso tocou Química no show do Rock in Rio, não sei se vocês lembram, eles tocaram Química. Então, esse olhar aí para o Rock in Rio, e o álbum saiu bem ali no comecinho de janeiro, que é uma coisa engraçada. Hoje em dia você não vê trabalhos saindo no começo do ano. Então, acho que é por isso que levou esse tempo aí, tanto que foi tão tardio o sucesso do álbum, que emendou, quando saiu o 2, algumas músicas do 1 ainda estavam tocando. Exatamente, né? Exatamente. Juntou uma coisa com a outra ali, bem lembrado, André. Engraçado.
Fala, pode falar. Engraçado que esse negócio de lançar um álbum sem um compacto, né? Isso está me lembrando muito o Led Zeppelin também, que eles assinaram o contrato já para alguns álbuns, com a gravadora nunca tendo visto um show deles ao vivo, nunca ouviram nada, e eles já demandaram, ó, queremos álbum, né? Não somos a favor da política dos singles, e assim foi, gravaram e lançaram e pronto. Caso similar aconteceu aqui no Brasil com os Titãs, né? Que os Titãs falaram assim, cara, a gente não pode gravar um single porque nós somos 8 compositores, não vai mostrar para a galera o que nós somos. A gente precisa de um álbum. Eles bateram o pé e também não tiveram depois, né? O Sonífera Ilha, né? O primeiro trabalho foi um álbum. Então, Fala, André. Essa questão do compacto, eu acho que essa primeira ida que eles foram para o Rio, ali na EMAI, estava meio que programado para eles gravarem um compacto, acho que era de geração Coca-Cola, e ainda é cedo, mas eles não se acertaram com os produtores, voltaram para Brasília. Seria produzido pelo Susequinte. Aí eu acho que quando eles voltaram, já falaram, vamos aproveitar e gravar o disco aí, porque senão não vai sair nunca isso aqui. Eles chegaram no Rio final de 83, passaram ali alguns meses, não deu certo, retornaram mais ou menos na meiuca em 84 para gravar o primeiro álbum, com uma mudança já na formação. A Legião Urbana era um trio. Quando eles retornaram em 84, foi agregado um contrabaixista. Quem tocava baixo era o Renato Russo. E o Renato Russo, isso é muito engraçado, também tem algumas biografias, eu cito aqui. O Renato Russo, por conta de um acidente com muitas aspas, ele deixou de tocar o contrabaixo e eles contrataram o Renato Rocha, né, o Negrete, para assumir o baixo nas gravações do álbum. Diz a lenda, né? Acho que é o Dado, eu já ouvi o Dado falar isso em entrevista. A maneira do Renato Russo dizer assim que não queria mais tocar contrabaixo, queria só cantar e ficar pulando, dançando. Ele fez uns cortes no pulso para isso. Né? Exato. É que eu não vou falar a palavra ali que o YouTube não entrega, assim, não. Não podemos falar. Mas é isso. Então, assim, aí Renato Rocha entra, o que foi um grande acerto. Eu acho que enriqueceu bastante. Se o Alan quiser falar um pouco da contribuição do Renato Rocha para esse primeiro álbum, aquele arranjo do início de A Dança. O arranjo todo de A Dança é dele. Não, o Renato Rocha era um baixista brilhante, um cara incrível. O Russo era bom também, ele tocava muito bem também, mas o Rocha ele tinha uma pegada mais agressiva, mais incisiva, mais presente, né? Ele tinha mais personalidade o baixo dele, né? Ele tinha uma influência muito marcante ali no som da Legião, a pegada que eu acho que o Renato Rocha ele era cola, o cara que juntava tudo. Né? Porque você tinha o Bonfá, que é um baterista, né? Ele toca, faz ali o punk, o rock e tal. Da banda ali, a serviço da banda, a serviço da canção. O Dado ainda descobrindo a guitarra, né? O Dado ainda estava ali se encontrando, né? Vendo a questão de timbre. Isso. E, né? O Renato Russo, um puta de um vocalista, um puta de um cantor, de um compositor. E o Renato Rocha chegou ali, ele deu uma cor nova para a Legião Urbana, sabe? Acho que ele foi muito importante na banda, nessa fase e nesse disco. Para mim, só o que ele já fez em A Dança já valeria, assim, já justificaria a permanência do Renato Rocha na banda. Fora o que ele faria depois, né? Mas nesse disco, assim, o arranjo de A Dança é brilhante, eu acho brilhante. Aquele funk, né? Um funk agressivo, né? O baixo dele ali super presente, super alto na mixagem. Ele era maravilhoso. Ele era um músico incrível. Curtia também os arranjos. André, você tem algo para falar do Rocha? Do Negrete? Eu concordo plenamente que eu acho que foram 2 ganhos, porque eu acho que se o Renato Russo continuasse cantando e tocando baixo, perderíamos na performance, na representação. Perfeito. Que era muito importante ele no palco, aquela representação, o jeito de dançar, as frases de momento que ele tinha na cabeça na hora, ele concentrado no baixo, comprometeria essa comunicação com o público, acredito eu,
E você tendo um baixista como o Negrete se dedicando totalmente ao instrumento, você ganhou também no instrumento, além de a dança, que vocês comentaram, que tem um baita de um baixo, mas você ouve no 2, grandes linhas de baixo, Acrylic on Canvas, Daniel na Cova dos Leões, grandes canções, ele compondo junto, quase sem querer. Então foi um ganho, foi um tijolo que estava faltando ali no muro que foi encaixado.